meu coração. No decorrer dessa semana, enquanto eu orava, enquanto eu ouvia as pregações do pastor Jaime, enquanto eu prestava atenção, Deus ele me manifestou no coração justamente isso. Será que até que ponto nós somos maduros para lidar com um não da parte de Deus? Até que ponto nós podemos nos considerar pessoas maduras? Até que ponto nós podemos nos considerar que estamos prontos, até mesmo para receber um não da parte de Deus? Se você pegar em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, olha o que o Senhor Deus ele nos orienta. Quando eu era menino, eu falava como... sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que eu fiz? Então preste atenção, não foi Deus quem acabou, não foi Deus quem aniquilou, não foi Deus que deu um fim. Eu, por natureza em amadurecer, acabei com aquilo. Por exemplo, nós estamos falando de menino, então vamos usar exemplos de menino. Tem muita criança que por mais que o pai insistisse e prometesse centenas de coisas para a criança vir a deixar de fazer uso da chupeta, não adiantava. O dia que aquela criança ela começou a amadurecer e ela começou a ter uma presciência de que era vergonhoso diante dos amigos, diante dos coleguinhas, quando ela começou a ficar meio constrangida, automaticamente ela tomou a decisão de não mais fazer uso disso. Outros foram a mamadeira, né? E assim por diante. Ou seja, a maturidade chega, o crescimento chega, e a partir daquele crescimento, daquela maturidade, eu vou lá e aniquilo aquilo que não deve mais fazer parte da minha vida. Eu vou fazer uma pergunta boba, porém desnecessária. Você ainda usa calça plástica? O silêncio te condena. Ou você não sabe o que é... Eu estou falando alguma coisa errada? Calça plástica ou fralda? Fralda descartável. Né? Porque calça plástica coloca a fralda, né? Por isso você fala, não, pastor, eu não uso calça plástica, só fralda descartável. É isso que está acontecendo? Então vou fazer uma pergunta de novo. Você usa fralda descartável? Não, porque chega uma certa idade que você começa a ter controle do seu próprio organismo e você não tem mais necessidade de usá-lo. Então, a nossa vida, quando amadurece, em Deus, em Cristo, no Evangelho, eu, de certa forma, tomo conhecimento do que eu posso e não posso. Eu não preciso ter alguém 24 horas dizendo para mim, isso pode, isso não pode. Eu não preciso ter alguém constantemente me acusando, dizendo que isso é errado, isso aqui é certo. A partir do momento que você amadurece com Deus, a partir do momento que você cresce com Deus, você aprende a lidar com tudo isso. Por isso que a Bíblia fala que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que eu sou adulto, cheguei à fase de adulto, por conta própria, eu acabei com as coisas de criança. E hoje nós temos muitas crianças mimadas no nosso meio. Porque nós fomos criados, de uma certa forma, ensinando que Deus ele diz sim para tudo. De certa forma, nós fomos criados dessa maneira. Se é bom, então é de Deus. Se prospera, então é de Deus. Se me faz feliz, então é de Deus. Se é agradável, então é de Deus. E a gente começa a meio que viciar nesse tipo de coisa. Deus vai dizer sempre sim para mim. Mas o dia que nós nos deparamos com um não, na maioria das vezes nós nos transformamos. Eu citei o exemplo, acho que na quarta-feira, até falei a respeito. Uma criança, você pega o seu filho e leva ela para o mercado. Ou o seu filho olha a sua filha. Aí sua filha chega para você e fala assim, mãe, me dá aquilo ali, vamos supor que é um biscoito. Aí você fala, pode pegar. Aquela criança fica tão feliz que ela pega o biscoito e ela abraça e ela anda o corredor com ele abraçado. Às vezes você tem que falar, não menino, bota um carrinho já aí, depois você pega lá em casa. E a criança não quer, porque ela está muito feliz com aquilo. Mas a mesma criança, no mesmo mercado, pedindo a mesma coisa, se você um dia disser não, ela na maioria das vezes não vai aceitar. Aí como resposta, vai fazer birra, vai cair no chão, vai espernear, vai passar aquilo, vai tentar nos fazer passar aquela vergonha. Será que hoje, espiritualmente, nós não temos sido esses cristãos mimados? Que estamos meio que no automático, acreditados que Deus sempre vai dizer sim, e quando o dia que Ele diz não, a gente se transforma. A gente se revolta, a gente se magoa, a gente se fecha no nosso mundinho e se brincar, alguns até deixam de servir a Deus. Não, para que servir a Deus se Ele não vai fazer a minha vontade? Para que servir a Deus se Ele não vai conceder os meus desejos? Ou, acorda.
A Bíblia fala que somos nós quem temos que fazer a vontade de quem? De Deus, não Deus os nossos. Não, pastor, mas a Bíblia fala que tudo que eu pedir em oração, Ele vai me dar, Ele vai me conceder. Correto. Mas a Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastar nos seus deleites e nos seus prazeres. Irmão, uma coisa é verdade, a maioria das coisas que pedimos a Deus, não é para nos fazer nos tornar cristãos melhores, mas é para simplesmente satisfazer um ego pessoal. É simplesmente para satisfazer o nosso lado pessoal, o que não é errado, porque a Bíblia fala, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do quê? Mas eu não posso me prender só nisso. Eu tenho que também saber qual é a vontade de Deus. Um dia Ele vai dizer sim. Talvez um dia Ele me diga, espera, não é a hora. E pode ser que um dia Ele me larga um não na cara. E eu tenho que ser maduro para lidar com isso. Eu tenho que estar preparado também para receber um não da parte do nosso Deus. Apesar de Deus dizer não, Ele nos deixou na liberdade de receber ou rejeitar. Claro, né? Arcando com as consequências, como a gente vê exatamente em 1 Samuel 8. Vamos lá? Olha lá na tela, 1 Samuel capítulo 8, versículo 10. Ele diz assim, ó: e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Continua, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, ou seja, destruirá, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados, e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de criados. E então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Continua, vamos lá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também teremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do... Agora preste atenção. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Você percebe que Deus não relutou contra a vontade de Israel. Quando eles estavam pedindo o rei, a Bíblia fala que o Senhor disse assim, Samuel, eu vou dar uma chance para esse pessoal entender. Vai lá e diga para eles que haverá um costume. O rei que eles estão pretendendo escolher, o rei que eles querem que reine sobre eles, é um rei que vai fazer coisas terríveis. Eles não terão e não viverão essa liberdade que hoje eles têm. Hoje eles me servem, hoje eu sou o Senhor de cada um deles. Eles praticamente vivem o melhor, mas eles querem um rei que reina sobre eles. Então diga para eles o seguinte, se eles continuarem com essa ideia, se eles continuarem com esse pensamento, diga que é isso que vai acontecer. O rei irá oprimi-los. E a Bíblia fala que Samuel, por sua vez, foi lá e disse para o povo todo o que o Senhor disse. E o povo respondeu, não tem problema. Mas nós queremos um rei que reina sobre nós, porque nós queremos um rei como todas as outras nações. Irmão, uma coisa eu aprendi, o problema não era ter um rei, porque estava chegando a era dos reis. O problema não era ter um rei, o problema era Israel querer ser igual a todo mundo. Nós falávamos na nossa reunião ministerial de ontem, que foi uma coisa maravilhosa, sobre isso. Que às vezes a pessoa, ela não dá valor àquilo que o Senhor deu para ela.
ela muitas vezes se desqualifica, ela se desconsidera, ela não dá valor, ela acaba desprezando. Existem pessoas que estão querendo aquilo que nós estamos desprezando. Ministério, chamado, oportunidade, sabe? De exercer alguma coisa, de fazer algo a mais para Deus. Muitos de nós estamos desprezando aquilo que é o desejo de muita gente. É a vontade de muitas pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho praticamente nenhuma expressão. Eu não tenho nada de destaque assim para que a pessoa queira, pelo menos, ter alguma coisa como eu. E é aí que você se engana. Eu dei o exemplo do Mateus, né? Porque até então, segundo certas informações, ele é o mais quietinho dentro da turma do Ministério do Louvor. Pelo menos é o que chega até nós. Né? Pelo menos é o que chega para nós. Mas se você acompanhar, você percebe que ele é o mais, né? Que para você ouvir ele falar, você tem que colocar quase um negócio assim, ó, para a gente ouvir ele um pouquinho. Aí a pessoa às vezes fala assim, pastor, por exemplo, eu sou diferente dos demais, os outros riem alto, os outros brincam, os outros fazem isso, os outros fazem aquilo, e eu sou bem neutro. Mas às vezes, alguém está embaixo, observa o grupo em cima do altar. Aí alguém fala assim, olha que bacana, aquele irmão é bem feliz, olha aquele outro lá é bem extrovertido, olha, mas aquele baixista, olha como ele é uma pessoa mais centrada, sabe? Ele é uma pessoa mais, sabe, equilibrada, não que os outros estejam desequilibrados, né? Mas ele é uma pessoa mais, sabe, você não vê ele brincando, olha, eu quero ser igual a esse rapaz, eu quero ter esse domínio próprio, eu quero ter esse controle, eu quero ser uma pessoa centrada também assim, quando tiver que fazer as coisas de Deus. Nunca desconsidere quem você é. Não é porque você não está em evidência, não é porque você não está em destaque, que de alguma forma você não tem um valor para Deus. Que de alguma forma você não é especial para o Senhor. O nosso erro, irmão, torno a repetir, o erro de Israel não era pedir um rei, mas era querer ser igual às outras nações. Tem muitas pessoas, irmãos, que vemos isso hoje. Nós fomos chamados para ser um povo diferente, mas está todo mundo querendo ser igual. Está todo mundo querendo ser igual, permanecer nas mesmas práticas, permanecer nas mesmas obras. Não, porque pastor, só assim as pessoas poderão nos aceitar. Irmão, o dia que o mundo começar a nos aplaudir por sermos cristãos, tem alguma coisa errada. O dia que o mundo começar a concordar com a gente em tudo, tem alguma coisa errada. Porque Jesus ele deixou claro que o mundo não nos amaria, o mundo não nos aplaudiria, o mundo não nos aprovaria, mas o mundo nos odiaria. Porque de certa forma, nós não estaríamos fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo. Por isso que o salmista Davi declara: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos... Antes, o seu prazer é na lei do Senhor. Antes, o seu prazer é saber o que a Bíblia fala. Se isso eu vou ter vários amigos, amém. Mas se isso vai fazer com que eu perca uma boa parte das minhas amizades, duas coisas você está descobrindo. Primeiro, você está no caminho certo. E segundo, aqueles nunca foram seus amigos. Porque os seus amigos nunca vão te abandonar só por causa da sua profissão de fé. Só por causa da sua confissão de fé. Os seus verdadeiros amigos vão até te apoiar. Podem não concordar, podem não ir pelo mesmo caminho, podem muitas vezes não estar nem na mesma igreja, mas eles vão simplesmente te apoiar. Isso mesmo, é o que você quer? Você sente que Deus te chamou para isso? Então você tem o meu apoio. Conte comigo. E se às vezes é uma pessoa que tem hábito de orar, ela fala assim, eu vou estar até orando por você. Eu vou estar até apresentando a sua vida diante de Deus. Irmão, nós temos que acordar. Deus, ele não vai contra a nossa escolha. Se ele disser não, e se você quiser rejeitar esse não, a escolha é sua. Só que no fim, entenda, você vai ter que arcar com as responsabilidades. O povo não aceitou o não de Deus. Disseram, não, queremos um rei que reina sobre nós. E a Bíblia fala que o final a gente já conhece. Um povo que foi sofredor, um povo que foi massacrado, um povo que foi até humilhado. Não reclame amanhã, se você ter rejeitado um não de Deus, começar a sofrer as consequências dessa vida. Então a pergunta é, quando Deus diz não, como eu reajo? Como tem sido a minha reação? Alguns, quando ouvem um não de Deus, partem para uma coisa, desobediência.
Eu só vou citar porque senão a gente não prega tudo. Foi o que nós citamos do culto pela manhã. Alguém aqui assistiu a live da manhã, o culto ao vivo da manhã? Nós usamos o exemplo de Adão e Eva, correto? Vamos ver lá, vamos aproveitar, não tem problema não. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta à mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele o quê, pessoal? Para que não morrais. Isso ali era um limite Deus dado. A Bíblia fala que depois que Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que ele pegou do pó da terra e formou o homem. E disse uma das coisas mais lindas, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que agora eu volto a falar, não se desconsidere, porque você foi feita a imagem e semelhança de Deus. O dia que você se desconsidera, você está desconsiderando o próprio Senhor. Porque somos feituras dele, somos habitação dele, somos templo e morada do Espírito de Deus. E a Bíblia fala que então, depois que Deus criou tudo, foi lá, formou o homem, criou um jardim, colocou tudo dentro desse jardim, do bom e do... E colocou o Adão e Eva para viver no jardim. Um dia, a serpente, a primeira manifestação maligna, esqueci o nome usado pela teologia, ela é a primeira manifestação demoníaca. Entrou na serpente e chegou para Eva e disse assim, Eva, não é assim que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore do jardim? Vou te perguntar, vamos ver se você prestou atenção. Foi isso que Deus disse para que eles não comessem de nenhuma árvore do jardim? Sim ou não? O que ele disse? Das árvores do jardim você pode, apenas da árvore que está no meio do jardim. Deus ele definiu? Sim ou não? Deus ele especificou qual era a árvore, não disse qual é o fruto, ele disse qual era a árvore. A mesma coisa nós temos também. Deus, se você examinar as escrituras, você vai saber muito bem o que é certo e o que é errado. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas uma igreja diz uma coisa, outra igreja diz outra. Uns dizem que podem, outros dizem que não pode. Como é que eu faço? Como é que eu sei? O que eu preciso fazer para servir a Deus de maneira que o agrada? Quem realmente quer uma receita assim, prática, para saber como viver para agradar a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Você quer uma receita? Apocalipse. Leia todas as cartas às igrejas de Apocalipse. Em cada igreja você vai ver o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus concorda, o que Deus não acorda. Você vai ver tudo isso aí. Você vai ver que uns Deus ele elogia, o outro Deus fala assim, não, vocês continuarem assim, vocês vão para o inferno. A outro Deus fala assim, eu estou vendo, eu estou prestando atenção em todo o sofrimento que você está tendo. O outro, a Bíblia fala que Deus diz assim, alguns de vocês serão colocados para ser tentados por um período de 10 dias, mas depois eu vou vir sobre vocês. Ou seja, você tem uma lição geral. Podemos dizer que só dali você já tem conteúdo suficiente para servir a Deus de maneira que o agrade e não de maneira que o desonre ou o envergonhe. É simples assim. Deus ele chegou e disse assim, olha, não coma da árvore do meio do jardim e nem toca. E aí Satanás, possesso, uma serpente possessa por Satanás, chegou e disse assim, mas não é verdade? Não é verdade, vocês não vão morrer. Olha o que ela diz no seguinte. Então a serpente disse à mulher, certamente não. Primeira coisa, irmão, eu sempre falei, mas torna a repetir. Eva já era para ficar meio assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O cavalo nunca falou comigo. O porco nunca falou comigo. A galinha nunca falou comigo. A vaca nunca falou comigo. Os outros animais nunca falaram de maneira que eu pudesse entender como humano. E de repente essa serpente fala? Não, tem alguma coisa errada. Não, pastor, mas vai que ela achou que era uma nova espécie. Não era. Porque a Bíblia fala que quem teve autonomia, quem Deus deu autonomia para dar nomes aos animais, foi Adão e Eva. Então eles tinham conhecimento suficiente para saber que tipo de espécie era cada um. E eles já tinham certeza de que nenhum falava.
Já era para ficar assim. Irmão, cuidado com aquela pessoa que nunca se aproximou de você e de uma hora para outra não quer sair de dentro da tua casa. Acorda. Sabe, eu vou falar uma coisa que eu vivenciei. Eu estudei, normalmente, como qualquer pessoa, e eu fiquei desde da pré-escola, eu creio que até a 8ª série. Hoje mudou a forma de falar, o ensino, mas eu vou falar do meu tempo, do pré até a 8ª série. Na 8ª série, se eu não me engano, eu me converti, quando eu estava na 8ª série. Irmão, nesse período, ninguém me falava de Jesus. Ninguém me falava de Deus. Eu tinha, em particular, um professor, que era de um determinado ministério, e que tinha grande responsabilidade dentro daquele ministério. Ensinava, pregava, doutrinava, e todas as outras coisas mais. Mas em todo esse período que eu estudei, que ele foi meu professor, ele nunca chegou para mim e disse assim, ô Adécimo, você tem que tomar jeito na sua vida. Amigo, esse aí não é o caminho, para com isso. Você tem que se encontrar com Deus, você tem que aceitar Jesus. Irmão, quando eu estou te falando nunca, é porque é nunca. E falo de coração, é um professor que eu sempre amei. Inteligente, capaz, capacitado, esperto, sabe? Realmente digno de honra. A Bíblia fala que eu tenho que dar honra a quem merece honra. Ele era merecedor de honra pelo estudo, mas era cristão. E nunca me falou de Deus. O dia que ele descobriu que eu havia aceitado Jesus, que estava frequentando a igreja, um dia ele chegou para mim e falou assim, Adécimo, eu preciso falar uma coisa com você. Falei, mas o que será? Tudo bem, pode vir falar. Olha, eu não quero que você se chateie comigo, eu não quero que você fique bravo, mas eu vou te dar um conselho. Você está na igreja errada. Eu olhei assim e falei assim, como é que é? Sim, você está na igreja errada, essa igreja não vai te salvar. Você não vai entrar num caminho eterno. Olha, irmão, é porque eu sempre fui uma pessoa muito respeitadora de pessoas mais velhas e pessoas de formação. Eu ouvi, mas a vontade era falar assim, você tinha que tomar vergonha na sua cara. Porque em todo esse tempo, se eu morresse, eu ia para o inferno. E você nunca me falou de Deus. Agora, só porque você me viu frequentando a igreja, você vem com essa historinha, conta isso para outro. Conta isso para outro, eu tenho raiz. Eu tenho raiz. Irmão, cuidado, gente que nunca te apoia em oração, gente que nunca te ajuda em oração, gente que nunca foi na tua casa, gente que nunca te mandou uma mensagem, e de uns tempos para cá vive te pressionando. Faz visita aqui, faz visita ali, vem conhecer, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Desperta. Acorda. Tem coisas que acontecem que a gente tem, pastor, mas é de Deus. A Bíblia fala que eu tenho que provar o Espírito para saber se é de Deus. Eu tenho que provar, peraí. Quando eu mais precisava, se eu tivesse morrido, ninguém chegou até mim. Agora a pessoa chega dessa maneira? Tem alguma coisa errada? Não, peraí, não é bem por assim não. Irmão, mas Eva não teve essa esperteza. A Bíblia fala que ela se deixou levar pelo argumento da serpente, e tem muito crente sendo levado pelo argumento do espírito enganador. Pessoa que fala com fala mansa, pessoas que demonstram uma confiança, pessoas que falam com convicção, que falam, não, essa pessoa convence. A pessoa pode até convencer, mas não engana o Espírito Santo. Não engana o Espírito Santo. É isso que nós temos que acordar, irmão. Ela chegou de mansinho, convenceu Eva, e Eva, por sua vez, foi lá e convenceu quem? Adão. E a Bíblia fala que ambos comeram do fruto que o Senhor havia proibido. O Senhor disse que não era para nem tocar, e eles não só tocaram, como também o quê? Comeram. E hoje nós vemos pessoas agirem da mesma forma, desobedecerem, sobre uma falsa, deixa eu ver como eu coloquei aqui para ter bem claro mesmo, sobre uma enganosa afirmação, sabe qual? Não é só eu quem está fazendo. Não é só eu, outras pessoas também. A essa hora, irmão, que eu amo o provérbio de uma mãe. Quando alguém chega e fala assim, mas está todo mundo fazendo, o que as mães falam? Vá mais alto, irmão, fala aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, quero que você me responda. Quem ouviu isso aí da sua mãe? Levanta a mão. Agora eu quero que você mesmo que me levantar a mão me responda. Você já falou isso para o seu filho também?
Eita, Jesus. É o quadro que se repete, né? Pastor, não vi a hora de meu filho crescer e eu poder falar assim, ó. Você também não é todo mundo. Que minha mãe dizia, que meu pai falava, você também não é todo mundo. Irmão, e Deus está nos ensinando, nós também não somos qualquer um. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos qualquer um. Eles podem até fazer, porque eles desconhecem o caminho de vida da eternidade deles. Eu não faço, porque eu sei qual é a minha eternidade. Eu sei para onde eu vou, aonde eu vou parar. Eu sei. Irmão, olha o que aconteceu. A Bíblia fala que eles também usaram. Aí quando uma pessoa desobedece, naturalmente ela vai procurar um outro desobediente também. Porque o dia que alguém lhe questionar, o dia que alguém disser alguma coisa, ela vai dizer, mas não é somente eu. Existem outras pessoas também. Mas a Bíblia fala que nós não vamos prestar contas em coletividade. A Bíblia fala que nós prestaremos conta individual, em particular. Cada um de nós prestaremos contas de nós mesmos. Ah, pastor, porque o meu patrão diz que é crente, que não tem nada a ver. Deixa. Ah, pastor, porque o meu colega de trabalho é líder de igreja, é líder do louvor, é líder de célula, é líder de ministério e faz coisas que eu não acho que é errado. E ele diz que não tem nada a ver. Não vai pelo caminho de todo mundo. Não é porque eles estão fazendo que significa que seja certo. Não é porque eles estão praticando que significa, ah, pastor, mas se eu não fizer assim eu posso perder o emprego. Perca o emprego, que Deus te abra uma porta nova. Mas não perca a salvação, porque salvação é uma só. Uma vez perdendo, você não tem outra para colocar no lugar. É melhor você perder o emprego, é melhor você perder um amigo, é melhor romper relacionamentos do que perder a vida eterna. É melhor você fazer isso. Ah, pastor, mas quer dizer então que nós vamos ser solitários? Bom, irmão, eu sou pastor há cerca de 20 anos. Eu não me sinto solitário. E olha que vocês não ficam na minha casa, eu não fico nas suas. E eu não me sinto solitário. Eu não me sinto solitário. Mas tem gente, irmão, que tem essa dependência. Sabe, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter gente que concorde, que esteja no mesmo pensamento que eu. Irmão, isso é prova clara de que não houve amadurecimento. Porque o dia que vier o não, se revolta. O dia que vier o não, se desobedece. O dia que vier o não, muitas vezes se torna até rebelde aos olhos de Deus. Até que ponto, olha para mim, irmão, até que ponto nós somos maduros para receber um não de Deus? Porque nós desenvolvemos um pensamento. Nós achamos que o dia que Deus disser não, Deus tem por obrigação de explicar o não. Não tem, irmão. Deus não tem por que explicar não para nós, irmão. Ele é Deus. O maior erro de um pai, o maior erro de uma mãe, é querer se rebaixar ao nível de filho. Algumas pessoas falam assim, não, a criança fala assim, não, mãe, mas eu quero uma amiga. Você pode, mãe, você pode até agir como amiga, mas você não pode ser amiga. Porque você tem que ser o quê? Mãe. Amiga aceita tudo. Amiga encobre. Amiga, de alguma forma, compre. Não, eu entendo você, eu sei por que você está fazendo isso. E pai e mãe sabem que não. O dia que a mãe deixa de ser mãe para ser amiga, perde o respeito, perde a autoridade, perde a liderança. O dia que o pai deixa de ser pai, de agir como pai, de proceder como pai, ele perde o prestígio de autoridade, ele perde o prestígio de ser o homem que determina as coisas. Deus não vai se reduzir a isso, irmão. Não, Deus, eu preciso entender, eu preciso que o Senhor me fale tudo. Por que essas coisas estão acontecendo? Aí Deus vem lá em Deuteronômio 29 e diz assim, olha lá, preste atenção. Não estava separado, separei agora. Aí você que acha que Deus tem a obrigação de responder tudo, olha o que ele me responde. As coisas encobertas são para quem? Olha aqui, preste atenção. Eu vou usar uma forma coloquial, não se ofenda, amém? Tem coisas que a gente não entende, sim ou não? É porque não é do nosso interesse. Tem coisa que a gente não compreende. Você, não seja franco, você não serve a Deus, sim ou não? E diversas vezes você não se depara com situações que você não consegue compreender. Por quê? Acontece ou não acontece?
Eu já vi isso. Por exemplo, tem gente aqui que fala assim, pastor, tem uma coisa que eu não entendo. Sabe qual? Pastor, eu oro para todo mundo ficar curado. E eu já vi gente ficar curada de doenças muito sérias. Pastor, às vezes eu estou com uma dor de cabeça, eu oro e a dor de cabeça não vai embora, eu tenho que recorrer a remédio. E agora? Como é que você explica isso? Pastor, eu oro para as pessoas que me pedem oração para prosperar. Pastor, essas pessoas estão prosperando, estão ganhando dinheiro, estão sendo uma bênção na vida profissional. E enquanto eu, pastor, vivo de bico. E aí, como entender isso? Como compreender isso? Como compreender essas coisas? Por isso que a Bíblia fala que as coisas que nós não entendemos, que estão encobertas, ela é para quem? E a Bíblia fala que nós só vamos saber o dia que estiver diante dele. Então Deus não explica tudo para você. Deus não explica tudo para mim. Ele não tem por que explicar um não. Quando Deus diz não, é porque é. E pronto, acabou. E aí entra o nosso detalhe. Quem pode, manda. E quem tem juízo faz o quê? Obedece. Irmão, quando Deus te disse não, quando Deus te falou não para alguma coisa que você queria, e às vezes, irmão, nós estamos tão no automático, em sempre receber sim, que quando Deus diz não, a gente não entende. É igual a criança, torna a falar. Vai tentar explicar para a criança o porquê de não. Ou ela não entende, ou não faz de conta que não entendeu. Tenta explicar para uma criança o porquê de não. Você não pode. Eu me lembro de uma obreira. Essa obreira chegou um dia, eu vi que ela, quando as pessoas falavam, ou quando a gente pedia alguma coisa, ela fechava a cara e deixava a gente numa situação meio que constrangedora. Um dia eu chamei ela e falei assim, irmã, você que faz a obra não pode ser assim, irmã. Eu sei que a senhora tem problema, eu sei que a senhora tem dificuldade, eu sei que a senhora passa por luta, mas nós somos um espelho. Então, quando você vier fazer a obra, reflete a Deus, não reflete os seus problemas. Não pode. Mas por quê, pastor? Porque a senhora faz cara feia. Se a gente chama a atenção da senhora, a senhora fecha a cara, a senhora fica emburrecida, a senhora resmunga. Pastor, eu faço isso? Faz. A senhora não pode fazer isso. Aí ela falou, então tá bom, pastor, não vou fazer mais. Aí ela foi limpar o salão, estava na mesma hora, assim, eu estava falando com ela no salão. Quando ela foi limpar o salão, ela fez alguma coisa errada. Quando eu virei, eu falei assim, irmã, não faz isso. Eu falei assim, irmã, só está fazendo de novo. Só está fazendo de novo. Aí ela falou, pastor, me perdoa, desculpa. Tem pessoas que às vezes não entendem quando Deus diz não. E olha o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui, irmão, E esse é o motivo de muitos desfalecerem. Porque insiste naquilo que Deus já disse que não vai fazer. Insiste naquilo que Deus disse que não é o momento, não é a hora. E por você estar naquela ânsia de querer tanto e não receber, você aos poucos vai perdendo a força, vai desvanecendo, vai desanimando. Aí você não mantém o mesmo espírito, a mesma alegria. Como reagimos quando recebemos um não da parte de Deus? Como que você procede? No caso de Adão e Eva, desobedeceram. Tem gente que desobedece, tem gente que se revolta, tem gente que se chateia. E aí, para a gente não ficar só nesse exemplo, vou pegar um último exemplo aqui. Gênesis capítulo 4. Olha o que diz na tela. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a quem? Caim, continuemos. E disse, alcancei do Senhor e teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Ou seja, Deus disse sim para Abel, mas disse não para quem? Para Caim. E qual foi a atitude de Caim? Olha lá, versículo seguinte. Irou-se Caim forte.
Será que nós não temos vivido irados esses últimos dias? Meio que está virando um círculo vicioso. Tudo te tira do sério, tudo te irrita, tudo te deixa mal, tudo faz você ficar nervoso, tudo faz você ficar nervosa, tudo, principalmente quando nem tudo corresponde conforme a gente quer. Nem tudo quando as coisas não correspondem às nossas expectativas, porque você tem expectativas, sim ou não? Sim ou não? Mas quando as coisas não ocorrem, quando as coisas não acontecem, quando as coisas não vão como você quer, e aí a pessoa fica irada. E o problema é que a ira, preste atenção, isso aqui é o Espírito Santo. Olha para mim, irmão. A ira vai te levar para algum lugar. A ira vai te levar para algum lugar. A ira vai te levar para alguma terra. A ira vai te levar para algum lugar. Agora, você que está aqui, você que está assistindo, para onde a ira tem levado você? Em muitos casos, o principal caso, a ira tem levado muitos a um estado de isolamento. As pessoas que estão à sua volta, por mais que te amam, vai chegando ao ponto que elas, para continuar te amando, elas têm que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Para continuar te amando, para continuar te respeitando, para continuar orando, para continuar, sabe, tendo um prestígio sobre você, o que elas vão ter que fazer? Você entende por que tem gente que está se afastando da tua vida? Você entende porque tem pessoas que não têm mais o prazer de estar ao seu lado? Ah, pastor, fulano não vem mais na minha casa, mas por quê? Porque às vezes quando a pessoa chega lá, a primeira coisa que ela vê é um campo do Afeganistão. É guerra. É perigoso que a pessoa está na casa dela, aí ela coloca aquela... Como que é? É calça de quem vai para a guerra? Como que é? Hã? Ela coloca aquelas calças, ela coloca um cinto, coloca uma bota, aí ela coloca uma boina, aí a mãe fala, a criança fala assim, pai, mãe, onde a senhora vai? Vou visitar sua tia. Ela já vai preparada para o campo minado. Às vezes, irmão, a gente não tem mais aquela liberdade, tipo assim, porque é cultura brasileira. Fora não. Fora você tem que pedir permissão. O brasileiro não tem. É nossa cultura. O dia que dá vontade de você ir na casa de alguém, você nem avisa. Você simplesmente o quê? E sempre na hora do almoço ou da janta. Não é assim? Não é assim? Você fica um mês sem fazer churrasco, você fala assim, caramba, ninguém me convida. O dia que você grelha uma carne, bate gente lá. É assim ou não é? É essa, José? É desse, é desse jeito. É ou não é, irmãos? Às vezes acontece, é uma forma geral. Né? Sempre na hora do almoço, sempre na hora da janta. Aí você fala assim, vamos jantar. Não, come, já comi. Não serve, não quero não. E vai pegando o prato. Ué, mas não está dizendo não? É cultura, irmão, infelizmente. Essa é a cultura brasileira, não tem jeito. É a nossa natureza. Não tem nem como ficar chateado com isso, não é verdade? Então, agora a pessoa já chega de supetão. Irmãos, a Bíblia fala que irou-se. E aquela ira o levou para longe. A Bíblia fala, olha só, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Não tem como esconder. Não tem como. Irmão, nunca brinque com o pastor. Eu não posso falar por todo mundo. Nunca brinca. Uma vez, esses dias atrás, eu vi o semblante de um irmão aqui na igreja. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Mas o semblante era normal, estava rindo. Eu olhei assim, Deus falou assim, tem alguma coisa errada com ele. Peguei o telefone e liguei. Irmão, e aí? Não, pastor, está tudo bem. Irmão, e aí? Não, pastor, está tudo beleza. Só não estou indo por causa do trabalho, mas só pode ficar tranquilo. Irmão, nós não invadimos privacidade. A Bíblia fala que Jesus, que é Jesus, diz, eis que estou à porta e o quê? Bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrirá a sua porta, eu entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Hoje essa pessoa já não está mais no nosso meio. E não foi uma só experiência, foram várias. Foram várias.
Nunca minta para o seu pastor. Pastor, é verdade, eu não estou legal. Ah, pastor, mas se eu falar, eu tenho medo do senhor me interpretar como um crente fraco. Desde quando, irmão? Desde quando, sendo que a Bíblia fala que é o pastor que coloca azeite nas feridas da ovelha? Desde quando, sendo que a Bíblia fala que nós temos que orar um pelos outros? Por que se vê dessa forma? Ô pastor, foi bom que o senhor mandou uma mensagem, não está nada legal, estou ruim. Pastor, clama a Deus por mim, ora por mim, clame a Deus. Eu preciso da sua oração, eu necessito da sua oração, pastor, porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou desse jeito, eu estou dessa maneira. Pastor, olha, eu estou a ponto de explodir, não sei mais o que fazer. Só Deus para me conter agora. Que eu já dei lugar para o que eu não deveria dar lugar. Eu preciso de oração. Eu não vou te ver com maus olhos. Eu não vou fazer isso, irmão. Que tipo de pastor seria eu se a partir do momento que você me pedisse ajuda, eu te ver com outros olhos? Derrotado, fracassado, em vez de estar me ajudando a cuidar da igreja, eu tenho que estar só cuidando dele, tenho que estar só cuidando dela, eu não aguento mais, misericórdia. É ministério, irmão. Ministério, chamada é isso. Vida espiritual é isso. Compromisso com Deus é isso. É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus fala, é isso que Deus nos corrige. Ele ficou irado fortemente. E olha o que aconteceu, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse para Caim, Caim, por que você está bravo? Por que você irou? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o que é certo, vai ter aceitação para ti, eu vou dizer sim. Se não fizeres bem, cuidado. Quando ele diz assim, ó, o pecado jaz à porta, e preste atenção, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, isso vai tomar conta de você. Isso vai te tomar conta, isso vai te dominar, e quando você menos perceber, você já não vai ter forças para dizer não. Você não vai conseguir retroceder, isso vai ganhar proporções, isso vai criar raízes, isso vai fazer com que você se torne outra pessoa. Por que hoje, irmão, nós vemos pessoas que mudaram radicalmente? Porque guardaram dentro de si muito tempo a ira. E a ira te transformou em uma outra pessoa. A raiva, a mágoa, sabe? Todo mundo vence na vida, todo mundo supera. E eu sempre nessa situação, eu sempre nesse jeito. Ué, talvez tenha um motivo Deus está dizendo não para você. Tem uma razão. Se dizendo não, você já age dessa maneira, imagina se Deus disser sim, então. Não haverá mais limites. Não haverá. Como que você e eu reagimos? Aí eu percebi o seguinte, geralmente, quem não sabe entender ou receber um não do Senhor, pode vir a ser um estorvo para aquele que recebeu sim. Quando Deus me falou isso, eu fiquei perplexo. E é verdade. Aquele que não sabe entender um não, aquele que não sabe aceitar um não, se não perceber, pode vir a se tornar um estorvo para quem se recebeu um sim. Porque olha o que diz o versículo seguinte, olha lá. E falou com Caim, o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel. E o que ele fez? O que ele fez, irmão? O matou. Agora vamos parar e prestar atenção. Olha aqui para mim. Abel fez alguma coisa para Caim? Não. Não, ele não fez nada. A Bíblia fala que Abel tirou o melhor das suas criações e ofereceu ao Senhor. Enquanto Caim pegou do que sobrou. Deus foi lá e disse não para Caim e disse sim para Abel. Agora vamos parar para analisar? De uma forma humana, só de raciocínio. Caim tinha que ficar com raiva de quem? De uma forma lógica, vamos lá. Caim tinha que ficar com raiva de quem? De Deus, porque Abel não tem nada. Mas aí quando uma pessoa não aceita um não, ela se torna um estorvo de quem recebeu sim do Senhor. Ela se torna um tropeço. Como, pastor? Primeiro, com inveja. Você quer ver uma inveja soar? Como que soa inveja? Não, é realmente, vou usar um termo de pastorado, tá? Esse irmão prega bem, glória a Deus, ó. Deus abençoe. Mas se fosse eu, fazia melhor.
Se fosse eu, né? Mas não é eu. Se fosse eu fazia melhor. Será? Deus, ele aceita o pior ou Deus aceita o melhor? Hã? Então, se aquele camarada realmente fizesse o melhor, você acha que Deus não teria dito sim para ele também? Se Deus disse não, é porque ele pensa que faz o melhor, mas sempre faz o pior. Deus falou assim, Caim, se você fizer o que é certo, vai ter aceitação, vai ter sim para você também. Mas agora, se você não quiser entender, não tem problema não. O pecado jaz à porta e ele vai te dominar. E dominou. Porque a Bíblia fala que ele foi lá e fez o que com seu irmão? Matou. Irmão, tem um monte de crente que não serve a Deus e está tentando matar você também. Tem um monte de crente que não tem compromisso com a igreja e de uma certa forma está tentando te fazer não ter também. Tem muito crente que não anda fiel a Deus e está tentando de alguma forma te fazer também não andar fiel. E a coisa mais triste é que a gente não abre os olhos. Então, geralmente, inveja, critica. Não, misericórdia. Misericórdia. Sabe, não é assim não. Fica odiando, não gosta, se irrita. Não. Eu nem chego na hora do louvor, porque quando aquela irmã começa a cantar, misericórdia. Eu nem chego. Porque eu não vou pecar, pastor, eu não vou pecar. Porque se eu chegar no culto eu vejo a irmã, eu vou ficar só falando dela, então não vou. Está pecando de uma outra forma, só mudou a maneira. Só mudou a maneira. Não é verdade? Só mudou o jeito. Não, aí eu vejo aquele irmão que ele vai tocar. Não. Aí quando chega aquele irmão, estava com saudade de mim, irmãos? Né? Esse irmão bonito que vos fala. Jesus, olha lá ele. Meu Deus. Só falta aparecer o emoji na cara da pessoa. Não tem aquele emoji? Tem ou não tem? Vem cá, irmão, como é que você fala? Faz um pouquinho. É tu mesmo, vem cá, corre. Eu não tenho tempo não. Vai lá, corre. É mais ou menos assim, presta atenção a cena, Quem estiver assistindo, depois você assiste em casa que você vai ver melhor a face, o semblante, né? Como é que você fala? Pega o microfone aí, vai lá. Como é que você fala? Você estava sumido, pegou Covid. Aí ficou curado do Covid, aí como é que você chegou e falou? Como que é? Falei, você estava com saudade desse obreiro lindo que vos fala? Tanta saudade que eu até te mandei mensagem, você viu lá? Né? Glória, aleluia. Né? Obrigado. Ele não vai fazer mais isso. Ele não vai fazer. Né? Não, pastor, misericórdia. Não, Deus me livre, pastor. Deus que me livre. Irmão, olha o que Deus está nos ensinando. Olha o que Deus está falando. Caim ficou com tanto ódio, reprovava, colocou defeito e um monte de coisa. E foi lá e matou. Cuidado. Para terminar, que eu não tenho mais tempo. Quando Caim matou seu irmão, a Bíblia fala que Deus chegou para Caim e falou assim, Caim, cadê seu irmão? Olha a resposta de Caim. Porventura eu sou guarda do meu irmão? Olha ele respondendo para Deus. Quando a pessoa, irmão, ela chega a esse ponto, nem mais temor e respeito com Deus ela já não tem. Temor e respeito com as coisas de Deus ela já não tem mais. Não tem. Porventura eu sou guardador, sou guarda do meu irmão? Aí Deus falou, não, mas o sangue do teu irmão clama. E aí Deus falou assim, Caim, você vai ser errante na terra. Você vai ser errante na terra. E a Bíblia fala que ele falou assim, então quer dizer que a minha maldade é maior do que se pode perdoar, porque agora eu vou ser julgado pelas pessoas aí fora? Aí Deus falou assim, não. Foi lá e colocou-lhe um sinal na testa e disse assim, aquele que tratar ou matar ou fizer alguma coisa a Caim, vai lhe suceder pior. E Caim recebeu um sinal na testa, onde a Bíblia fala que ele andou errante pela terra. A ira,
o ódio, a revolta, a desobediência, quando eu não sou maduro para entender um não de Deus, me leva para algum lugar. Por isso que hoje a gente vê um monte de crente que não tem raiz. É levado por todo tipo de doutrina, é levado por todo tipo de conversa. Hoje a gente não está vendo mais isso, mas antigamente, irmão, o que tinha de crente, na época em Cuiabá, estava um movimento de pastor pregar e de repente saiu ouro. E o povo ficava louco, irmão. Não, mas não, porque o pastor é ungido, quando ele prega assim, ó, cai ouro em pó. Falei, vixe, de mim cai gordura. E não sai ouro. Que negócio? Não, mas pastor, está orando, está nascendo dente de ouro. Irmão, se isso for verdade, então eu vou pedir para fazer o meu dente tudo virar ouro, eu arranco ele, vendo e coloco chapa. Paga as contas. Não é verdade? Né? Ué, se tem fé para fazer o dente virar ouro, faz o meu carro virar em ouro maciço. Imagina, olha que benção. Irmão, nós temos que parar com essas tolices cristãs. Com atitudes, são levadas. Não, mas eu vou para ver, eu quero... Não, porque está alguém lá revelando. Uma pessoa consegue ver, ó, cristão que a gente vê, consegue ver, revelar no sal amassado assim, ó. Aí você fala assim, meu Deus, revelação no sal. Um dia, irmão, eu vi um pregador que falou assim, que consegue ver uma revelação na borra do café. Falei, pronto, isso aí era quando eu era do mundo, que a gente ia lá, queimava e fazia o fundo lá, para poder jogar no bicho, não era? Que você fazia lá um negócio, que o que ficasse no fundo, que aparecia, você jogava no bicho. Isso, irmão, é adivinhação. E tem crente que corre atrás desse tipo de coisa. Sabe por quê? Não sabe receber um não. Não sabe, não entende, não é maduro para receber isso. E um não significa que vai ser para a vida eterna. Para sempre. Deus, ele pode dizer sim. Em alguns casos, Deus vai te dizer, espera, não é o momento. Mas como Deus também um dia vai te dizer não. E eu tenho que saber receber do nosso Deus todas essas coisas. O sim, o espera, talvez, e também até o não. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Feche seus olhos.